Estamos iniciando mais um programa Renascer, um programa que pertence à Igreja Evangélica Porta da Graça. Nesta terça-feira, dia 30 de janeiro de 2018, nós estamos aqui para glorificar e bendizer o nome do Senhor, agradecendo a Deus pela oportunidade de nós podermos levar a toda a nossa cidade, ao estado, ao país e aos outros países a palavra do Senhor nesta manhã. Nós queremos mais uma vez convidá-los para ficar conectados conosco, que nós cremos que o Senhor tem algo especial nesta manhã para falar ao teu coração. Não olhe para os problemas, não olhe para as dificuldades, não olhe para o sofrimento, mas olhe nesta manhã para o Senhor Jesus através da fé. Queremos cumprimentar o irmão Jonas. Paz do Senhor, irmão Jonas. Bom dia. Paz do Senhor, pastor Valmor, missionário irmã Vilma. E aí, como é que está o tempo hoje, a nossa previsão meteorológica? Nós chegamos com uma chuva leve aqui nos estúdios da Rádio Presença. Isso, teve um pouco de chuva, né? Mas predomina 21 graus hoje, com chuva de 8%. Então creio que não vai chover muito, só aquela pancada mesmo. Umidade de 94% e vento de 3 km por hora. Hoje pode chegar até 27 graus na capital. Amém. Então vai ser um dia quente, né? O irmão que está se preparando para sair de casa, a irmã, né? Segundo a nossa previsão aqui do irmão Jonas, né? Vai ser pouca chuva, não vai haver tantos transtornos no nosso trânsito, né? E nós glorificamos a Deus. O Senhor é o soberano das nossas vidas, Ele que coordena o tempo, e nós estamos aqui somente para glorificar o nome do Senhor. Mais uma vez, para nossa alegria, minha esposa, a missionária Vilma, sua saudação inicial, irmã Vilma. Queridos ouvintes e queridos irmãos, paz do Senhor, bom dia, ouvintes. É um prazer, é uma alegria estar aqui mais uma vez. Ontem foi o meu primeiro dia que eu estive aqui para louvar e adorar o nome santo e maravilhoso do Senhor. E hoje nós retornamos, nós voltamos para trazer uma boa notícia, trazer uma palavra de Deus, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de fé, de ânimo. Você que está desanimado, você que está triste, está doente, anime-se, não fique prostrado. Pense que o Senhor Deus é maravilhoso, como se diz, haja sua fé, coloque sua fé em ação, e você vai ver o que Deus vai fazer no final deste dia. Vamos crer que vai ser uma bênção esse programa, em nome de Jesus. Amém. Paz, Senhor. Amém. Glória a Deus. E eu ontem, irmão Jonas, falava com a Vilma e questionava ela e dizia para ela, eu gostaria de saber a tua opinião. Assim, foi a primeira vez que tu foi, né, conhecer os estúdios da Rádio Presença, conheceu a dinâmica do programa Renascer, né, irmão? E eu gostaria que ela agora, né, de viva voz aqui no programa, dissesse qual foi a tua impressão, irmão, o que tu achou de ter participado ontem, né, o que tu sentiu no teu coração nos momentos seguintes ao programa, né, o retorno do programa, né, deve ter sido algo assim, uma novidade na tua vida. É verdade. O nosso Deus conhece o meu coração como conhece o teu coração, e Ele sabe da alegria que foi, da alegria no meu coração, na minha alma, de eu ter vindo ontem aqui. Como eu disse, eu ultrapassei obstáculos, eu ultrapassei problemas que de repente não me deixariam chegar até aqui, mas graças a Deus, o Senhor Deus, esse Deus maravilhoso a quem nós servimos, Ele me deu ânimo, coragem e alegria de estar aqui, ouvintes. Eu fiquei muito feliz. O dia de ontem, para mim, ele foi muito corrido, muito agitado, né? Mas, graças a Deus, assim, que foi tudo em alegria. Então, eu estou feliz que hoje eu posso voltar, eu posso dizer que ontem, Deus, na sua infinita misericórdia, eu recebi uns recados, uns WhatsApps, e teve um que me tocou muito, de uma pessoa muito querida, muito amada por mim, e meu esposo, e essa pessoa dizia que estava muito feliz, muito alegre, que nós estávamos aqui para glorificar e bendizer o seu santo nome.
Outra coisa, nós somos muito transparentes, irmãos. A gente vem aqui não para criticar ou para falar coisas que não devemos, mas nós estamos aqui, como eu estou aqui, irmãos e ouvintes, com uma Bíblia na mão, na frente aqui, na minha frente, nós estamos aqui somente para glorificar a Deus, para adorar o seu santo nome. E o melhor, para levar uma palavra de ânimo, de coragem, para você que está com problema, está doente, está triste, de repente está separada do esposo, da esposa, e nós viemos aqui para trazer isso, para trazer uma palavra de coragem, de esperança. Essa palavra é muito linda, esperança, porque a nossa esperança nunca deve acabar. E essa moça dizia assim, ó, num pequeno testemunho dela, ela dizia assim: eu chorei muito, eu orei muito, e aquilo me tocou muito, irmãos, e eu tenho que me segurar para não chorar, porque eu sei a situação dessa pessoa, e ela disse que tinha chorado muito, porque ela tinha se alegrado com o que Deus tinha feito através da minha pessoa e da pessoa do meu esposo. Então, irmãos, isso aí é muito gratificante, isso é muito maravilhoso. Como ontem eu falei um pouquinho do círculo de oração, é a mesma coisa. Às vezes nós chegamos ali na igreja nas quartas-feiras, irmãos, e aí eu trago um preletor de fora, ou mesmo um obreiro nosso, um preletor dali da nossa igreja, e às vezes eu penso assim, hoje vai ter umas 20 pessoas, de repente foi só umas 10. Mas eu não desanimo, eu estou ali há 6 anos, agora em maio nós vamos completar 6 anos. Por quê? Porque nós estamos ali fazendo para o Senhor a obra. Nós não estamos ali para nós ser exaltados, para nós aparecermos. Não, irmãos, nós estamos ali para adorar a Deus e ajudar o ser humano. Porque a gente sabe que a gente sofre com problemas. Tem muitas pessoas que estão nesta hora nos ouvindo e que essas pessoas têm depressão, angústia, são oprimidos pelo inimigo. E a gente sabe que é muito triste se esses ouvintes, essas pessoas, não tiverem uma palavra de ânimo, de coragem. E, é claro, eu não sei por aonde esse programa está alcançando agora, por aonde ele está chegando. Mas uma coisa eu sei, que quem está ouvindo vai receber uma palavra de ânimo, de coragem, de esperança, de fé. Então é isso que nós estamos aqui nesta manhã fazendo. E eu disse e digo sempre para o meu esposo, eu não vou lá para brincar, eu vou para falar do amor de Jesus. O amor de Jesus, tudo que ele fez na minha vida. Ontem eu dei uma parte do meu testemunho, que é muito lindo, porque o Senhor Deus fez grandes coisas na minha vida. E eu fico muito alegre, muito feliz que ele tem me dado a oportunidade, tem me dado a chance de eu vir aqui e falar do amor de Jesus. E falar do que ele tem feito na minha vida. Porque Deus é muito maravilhoso. E eu não quero deixar esse Deus, como diz, eu não me lembro aonde agora, mas tem uma passagem da Bíblia que diz assim: nem a morte, nem a distância, nem a tribulação, nem a fome. E aí vai outros versículos, eu me esqueci de marcar aqui, irmãos. Mas coisas maravilhosas que nunca vão nos separar do amor de Jesus. E eu nunca vou deixar o meu Deus, o meu Senhor que me salvou, que foi lá na cruz do Calvário e deu a vida dele, derramou seu santo sangue ali. Porque o nosso Jesus, ele era inocente e é inocente. Ele é santo, 3 vezes santo. Então Deus é muito maravilhoso. E eu quero até o último dia, o último instante da minha vida nessa terra, eu quero servir a esse Deus maravilhoso. Porque tudo que eu estou falando aqui, irmãos e ouvintes queridos, eu não estou inventando. Tudo que eu disse ontem que Deus fez na minha vida, eu estou aqui. Eu sou uma prova viva do amor de Deus e do poder de Deus. E para encerrar essa primeira parte, eu digo assim: eu sou um grande milagre de Deus. Então, alegra-se, irmãos, ouvintes nesta manhã, porque Deus é muito maravilhoso. O Senhor Deus, se eu fosse hoje ficar aqui só falando sobre os milagres que Ele fez, as bênçãos que Ele derramou sobre a minha família, eu passaria o dia todo e não ia chegar o tempo. Então, irmãos, fiquem conectados, fiquem ouvindo, glorificando, adorando o santo nome do Senhor, que é para isso que nós estamos aqui nesta manhã. Pastor Valmor. Amém. Glória a Deus. Fala pouco, missionária Vilma, né? Glória a Deus e aleluias. Temos que glorificar com a voz que o Senhor Jesus nos deu. Pelo que a missionária falou, ela deve ter gostado de ter vindo aqui ontem. Amém. Né, glória a Deus. E como ela tem dito, irmãos, nós estamos aqui, estamos substituindo, tentando substituir o pastor Sérgio, que está em férias, né, merecidas, né? Mas nós estamos aqui para, como a missionária tem dito, fazer a obra do Senhor. Levar boas novas de salvação. O idem, né, pastor Valmor?
O Isso, item de item Jesus. do Senhor Jesus, né, irmão? Levar a tal, como a missionária tem falado nesta hora, até com certa propriedade, né, nos momentos difíceis que ela tem passado na vida, mas Deus tem usado de misericórdia. Glória a Deus. E nós não sabemos o estado das pessoas que estão nos ouvindo agora, né, irmão? Mas uma coisa nós sabemos, que aonde quer que essa pessoa esteja sofrendo, com tristeza, como a missionária mesmo falou, mas nós cremos que a mão do Senhor vai te alcançar. Nós cremos que o Espírito Santo há de falar contigo através do louvor, através da palavra nesta manhã, porque é com esse propósito que o programa Amém, Renascer Jesus. está no ar. É com esse propósito que o programa Renascer leva aos lares, seja de onde for, em qualquer parte do mundo. É boas novas, Amém, é o Evangelho do Senhor Jesus. Há uma esperança. A última palavra é do Senhor. Talvez tu esteja aí dizendo que não tem mais solução, mas o Senhor é a nossa solução. E nós glorificamos a Deus por estarmos aqui, irmãos, para fazer a obra do Senhor e falar do amor de Deus. Amém, Irmãos, Jesus. nossa igreja evangélica Porta da Graça, ela fica localizada na zona norte de Porto Alegre. Mais precisamente, irmãos, na Vila Santa Rosa, na rua Cesário Lopes da Silva, número 75. E nós queremos te fazer um convite especial nesta manhã de terça-feira. E ali você que mora, irmãos, ali nós temos vários bairros ali ao redor da nossa igreja. Poderíamos citar alguns como São Borja, Santo Agostinho, Gleba, Parque dos Maias, as proximidades ali de Alvorada, pela Vila Americana. Enfim, que mora naquela região e quer conhecer este ministério, quer conhecer a Igreja Evangélica Porta da Graça. Nesta noite, 20 horas, nós teremos o culto de ensino da Palavra de Deus. Faça um esforço e vá, irmão, vá nos visitar, ouvir, receber algo de Deus. E por que, irmãos, culto de terça-feira na nossa igreja é ensino da Palavra de Deus? Amém, Senhor. Porque a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que conhecereis a verdade vos libertará. E a Palavra de Deus é a verdade. Então houve por bem, através do pastor presidente, lançar nas terças-feiras um culto de ensino da Palavra de Deus. O apóstolo Paulo tem dito, o irmão tem deixado escrito que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então, onde é que nós queremos chegar? É que a palavra do Senhor, ao ser ministrada nas terças-feiras, ela vem nos dar um ensinamento, ela vem nos dar uma condição de nós sermos confrontados pela palavra. Que muitas vezes nós até fizemos as coisas pensando que estamos agradando ao Senhor, mas na realidade não estamos. Mas quando nós ouvimos a palavra, quando nós somos confrontados, o Espírito Santo, Ele que faz nós entender e dá o discernimento, nós mudamos a nossa atitude através do ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Amém. Então, nesta noite, terça-feira, 20 horas, além da igreja Porta da Graça, nós estaremos ali para ouvir a palavra do Senhor, aprendendo da palavra de Deus, e o mais importante, né, irmãos, colocarmos em prática aquilo que nós ouvimos. Se nós olharmos para a vida do apóstolo Paulo, irmãos, quando antes dele se encontrar com Jesus, ele fazia uma série de coisas que desagradavam a Deus, mas pelos ensinamentos que ele recebeu, ele achava que estava agindo corretamente. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, ele vê o quanto ele estava fazendo de coisas erradas. E todos nós sabemos, irmãos, a grande transformação na vida de Saulo, transformando no grande apóstolo Paulo. Amém. E isso hoje em dia nas nossas vidas, irmãos. Às vezes fazemos as coisas sem termos o conhecimento da palavra. E por isso que terça-feira, irmãos, é um culto especial. É um culto ali onde nós vamos aprender do Senhor. O Espírito Santo que estará ali, nos ensinando e confrontando as nossas vidas através da palavra de Deus. Venha, irmão, terça-feira, 20 horas, na Igreja Evangélica Porta da Graça, culto de ensino da palavra do Senhor. Quinta-feira, 20 horas, culto de cura divina e libertação. Deus, irmãos, através da sua grande misericórdia, tem feito coisas ali, como diz a minha esposa, maravilhosas, irmãos. Curando, libertando, transformando pessoas que tinham uma vida longe de Jesus, pessoas que tinham uma vida longe da palavra de Deus,
Deus ali resgata, Deus ali chama, e hoje estão trabalhando na obra do Senhor naquele lugar. Podemos contemplar na vida dos irmãos ali o agir de Deus, a mão do Senhor a trabalhar, irmãos. Amém, então nós Jesus. te convidamos para quinta-feira, 20 horas. Tu que tens uma grande necessidade, talvez, no teu lar, na tua família, na tua parentela, vá ali, irmãos. Vá ali interceder, receber algo de Deus. Tu que precisa que uma porta se abra, talvez esteja desempregado, talvez esteja passando por sérias necessidades, tribulações, dores, sofrimento. Nós temos na quinta-feira um culto especial ali, irmãos, onde nós, através do Espírito Santo, nós temos colocado as quintas-feiras ali um culto de cura divina e libertação. Isso que o Senhor Jesus fazia e faz, irmão. Não perca a oportunidade, vá ali na nossa igreja, nos visite nas quintas-feiras e receba algo de Deus. Receba a cura dessa enfermidade que tem te atormentado, deste problema, dessa opressão, que parece que nada dá certo na tua vida. Parece que tu te levanta de manhã e diz, vai ser um dia igual àquele outro. Nada vai mudar. Mas nesta manhã nós queremos profetizar na tua vida. Amém, Culto de cura divina e libertação, quinta-feira, 20 horas. Deus tem algo especial para ti na quinta-feira na Igreja Evangélica Porta da Graça. Fica ali na Cesário Lopes da Silva, na Vila Santa Rosa, zona norte de Porto Alegre. Rua paralela com a Rua Bernardino Silveira Pastoriza. Desce ali em frente ao posto BR, tu caminha 5 minutos, está dentro da nossa igreja, irmãos. Entra no Beco das Moças, caminha 50 metros, dobra à direita, tu já vai enxergar um prédio azul na esquina, e ali o Senhor estará te esperando. E domingo, 19h30, irmãos, culto da família. E eu gostaria que a missionária Vilma falasse a respeito do culto da família, dos domingos, 19h30, na nossa igreja, em nome do Senhor Jesus. Pois é, irmãos. No domingo, nós temos o culto da família. É um culto ao qual é pregado a palavra de Deus com referência ao casamento, com referência à família. E o inimigo tem se lançado muito, irmãos e ouvintes, sobre a família. Ele quer destruir a família. O inimigo das nossas almas, ele vem para atormentar a família, para separar os casais, para colocar os filhos nas drogas, para colocar os filhos no alcoolismo, muitas vezes até em outras situações. Então, nós trazemos ali no domingo uma palavra, sempre tem ali um pastor, um preletor, um pregador, trazendo a palavra de Deus no domingo, sobre a família, irmãos. Inclusive, nós lemos o Salmo 128, todos os domingos é lido na Porta da Graça. Que é o Salmo da família, né? Isso, é o Salmo 128, porque é o Salmo da família. E ele diz ali, né, que bem-aventurado é o varão. Eu não tenho aqui, poderíamos até dar uma lida bem rapidamente. Temos aqui, ó. O Salmo 128, irmãos, vamos ler só para termos uma ideia. Ele diz assim, ó. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. E a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Olha aí, irmãos, o Espírito Santo de Deus falando, ó. Temos que temer ao Senhor. Temer, não é ter medo, é temer, respeitar, amar, adorar esse Deus. O versículo 5 diz assim: o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E diz mais: e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Aleluias! Olha que salmo maravilhoso, irmãos. Então ali no domingo é tratado sobre a família. O assunto ali é a família. A família, os filhos, todas as pessoas que compõem uma família. Então nós vamos ali para adorar este Deus maravilhoso e estamos ali servindo a Ele e tratando do assunto família, que é muito lindo. A família é um presente de Deus, é um presente que o Senhor tem nos dado.
Eu sou muito feliz com a minha família. Não que nós sejamos uma família santa, não é isso. Nós estamos nos purificando, nos santificando na palavra do Senhor. Então Deus tem feito grandes coisas ali. Muitas vezes o inimigo vem, destrói o casamento. O marido e mulher se separam, vai cada um para o seu lado. Os filhos, quando existe, ficam sofrendo. Então é uma luta. Então nós temos que o quê? Pregar a palavra do Senhor no domingo sobre a família, falar sobre a família, ensinar como tratar uma família, como cuidar de uma família. Todos os dias eu bendigo ao nosso Deus, eu louvo ao nosso Deus pela família que Ele colocou nas minhas mãos, para mim cuidar, para mim ensinar meus filhos, porque Deus, com grande sabedoria, Ele fez. O homem é para trabalhar, para trazer o sustento para a família. E a esposa, a mãe, é para ficar em casa, cuidando dos seus filhos. Claro que hoje nesta vida moderna, geralmente as mulheres estão trabalhando fora, para ajudar no sustento da casa. Mas muitas ficam em casa. E nós temos a responsabilidade de criar nossos filhos nos caminhos do Senhor. E a semana passada eu disse para alguém, glórias a Deus e aleluias, que o Senhor Deus nos deu graça, a mim e meu esposo, para nós criarmos os nossos filhos, que o Senhor nos deu 4 filhos, e para nós criarmos eles na presença do Senhor, dentro da palavra do Senhor. Então nós ensinamos. É claro que se o filho errar ali adiante, não é culpa do pai e da mãe, porque quando ele atinge a maioridade, ele vai fazer o que ele quiser da vida dele. Mas nós temos que ensinar. A palavra de Deus diz assim também, que ensina o menino no caminho que deve andar, que quando for grande ele não se desviará. Então, irmãos, nós temos que louvar a Deus. Ontem eu falava para esse menino, que é o Jonas, que nos ajuda aqui, ele é um adolescente com 15 anos, né? Que coisa maravilhosa, ele escolheu estar aqui servindo a Deus. Amém. Claro que ele está de férias agora, né? De repente ele, pelo horário do colégio, ele nem poderia estar aqui, mas como ele está de férias, o que ele fez? Ele escolheu a melhor parte, ele escolheu estar na casa do Senhor, estar aqui na rádio, nos ajudando, levando uma palavra do Senhor. Então nós temos que ter muita sabedoria, irmãos e ouvintes, com os nossos filhos, com a nossa família. A esposa tem que ser sábia, ela tem que saber governar o dinheiro que fica dentro de casa para fazer as compras. Então são coisas assim, ensinar a palavra de Deus para os seus filhos, orar junto com eles, louvar. Pega um louvor pequeno, não precisa ser um louvor de 1 hora, e louva junto com a sua família. Eu, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, eu já criei os meus filhos. Hoje eu ajudo assim com os netos, né? E a gente já tem até uma bisnetinha de 1 ano. Então, eu louvo a Deus por tudo, por Ele ter me colocado nas minhas mãos uma família tão linda. E eu glorifico a Deus que o Senhor não permitiu que os meus filhos, meu e do meu esposo, que os nossos filhos tivessem ido para droga, para prostituição e para outras coisas que muitas vezes nem podemos falar muito abertamente. Então Deus tem guardado a nossa família. E o que nós temos que fazer? No domingo, irmos para a casa do Senhor, adorar o seu santo nome, louvar o seu nome e ensinar as coisas boas da Bíblia, da palavra de Deus, para os nossos filhos. E pedir sempre, Senhor, guarda a minha família, guarda essa família que o Senhor me deu, colocou nas minhas mãos. E é isso que nós temos que fazer, irmã, irmão, pai, mãe que está em casa nos ouvindo, ou está dentro do seu carro na estrada, como ontem eu dizia, perca 1 minuto. Ouça um pouquinho o programa, ou se possível, na hora da oração, vamos parar, vamos nos ligar, desliga o carro e ora junto conosco. Então Deus é muito maravilhoso, irmãos. E mais uma vez eu digo, eu estou muito feliz que o Senhor Deus tem me colocado mais uma vez hoje aqui, que eu posso dizer, tratar desse assunto com os nossos ouvintes, os nossos irmãos. Amém. Glória a Deus. Pastor, vamos lá. A senhora viu veio com as baterias recarregadas, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Tudo para honra. Então, reiterando, irmãos, hoje, Senhor. terça-feira, 20 horas, é culto de ensino da palavra de Deus. Quinta-feira, 20 horas, culto de cura divina e libertação. E domingo, 19h30, culto da família. Irmãos, eu fiquei muito feliz que através diante de iniciar o programa, a gente soube, através do irmão que está na produção deste programa, que ontem o programa Renascer alcançou alguns países, irmãos, como a Alemanha, Amém, Rússia, Senhor. Né?
E nós glorificamos a Deus, irmãos, que é a palavra do Senhor entrando onde muitas vezes nós não podemos entrar. E esse é o objetivo do programa. E para isso que eu pedi ao irmão Jonas que falasse a respeito, irmãos, da maneira de entrar em contato conosco através do WhatsApp, a maneira de contatar, ou seja, de ouvir o programa, de ver à tarde. Irmão Jonas, com a palavra. Amém, pastor Valmor. Bom, além de estar acessando nosso site, www.radiopresença.com.br, também pode estar acessando nosso canal no YouTube, Rádio Presença. Vai lá, se inscreva no canal, deixe seu comentário e deixe seu like. Também pode estar nos contatando através do nosso WhatsApp, 98530-8462. Lembrando que o prefixo é 51, pois estamos em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Amém, glória Amém, a Deus. Jesus. Então você que está na escuta, que quiser, nos mande um WhatsApp, uma mensagem, irmão, porque nós vamos no final orar da tua necessidade, daquilo que tu está Podemos ler os nomes precisando. também. Nós estamos aqui prontos, irmãos, para te ajudar em oração, fazer Amém, Jesus. aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Amém, irmãos? Nesta manhã, irmãos, Deus tem uma palavra aos ouvintes, nesta manhã abençoada de terça-feira, que fala a respeito, irmãos, de portas. E veio ao meu coração ontem à tarde, quando eu meditava, que tipo de porta tem que abrir na tua vida. Eu gostaria que a missionária Vilma abrisse sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, e fizesse a leitura do 1 até o versículo de número 16. É um texto, irmãos, meio longo, mas para que haja um perfeito entendimento da palavra de Deus, eu pedi a ela que lesse todo ele, para que nós possamos entender, irmãos, aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco nesta manhã. Irmã Vilma. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Então nós vamos ler. Subtítulo. O subtítulo diz: Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão e a morte de Herodes. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e que era os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregou a 4 quarternos de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Vamos parar só um instantinho aqui, para os irmãos perceberem, os ouvintes. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja, irmãos, ouvintes, a igreja do Senhor fazia contínua oração por ele a Deus. Vamos continuar lendo. No 6. E quando Herodes estava para o fazer dessa mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo, entre 2 soldados ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na coxa, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. Eis que fez assim. E disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que viam alguma visão. E quando passaram a primeira porta, eu gostaria que os irmãos e os ouvintes prestassem bem atenção nesse versículo. E quando passaram a primeira porta, segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se separou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente
que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam, irmãos. Em qualquer situação nós temos que orar, nós temos que buscar a presença de Deus, nós temos que buscar as misericórdias do Senhor. Continuamos lendo 13. E batendo a porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. O 16 para encerrar. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Aleluia. Esta é a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Nós, é um texto Senhor. meio longo, mas para bom entendimento era necessário toda essa leitura, irmãos. E nós aqui, irmãos, de imediato nós vemos que o apóstolo Pedro havia sido preso e encerrado na prisão. E aquele que o havia mandado prender tomou algumas medidas, irmãos, de proteção para que ele não viesse a fugir. E nos diz aqui o versículo de número 4, que ele estava sendo guardado por 4 quaternos de soldados para que o guardassem, porque Pedro estaria já proposto a ser morto, irmãos. Aquele rei que já havia matado outros apóstolos. E Pedro está ali, irmãos, com as mãos e os pés atados, em cadeias, em algemas. Mas uma coisa que chama atenção, e a irmã missionária Vilma fez menção, é que no versículo de número 5, diz que: mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém. E quando Jesus, nós aleluia. oramos, irmãos, porque orar significa, irmãos, falar com Deus. Não precisa de subterfúgio, não precisa de tantas coisas. É simplesmente abrir a tua boca, abrir o teu coração e dizer para o Senhor aquilo que tu precisa, aquilo que tu está necessitando. Isso é orar, é falar com o Senhor. E diz a palavra de Deus que havia uma igreja, uma igreja, um povo que fazia contínua, ou seja, eles não pararam, eles continuavam. E aí o que nós aprendemos, irmãos? Eu falei isso a respeito de terça-feira à noite ali na igreja. Nós aprendemos o que, irmãos? O culto de ensino da palavra de Deus. Então nós pegamos um versículo aqui, mas nós temos tentando explicar aos irmãos, aos nossos ouvintes, que eles continuamente, ou seja, irmãos, eles perseveravam na oração. A Bíblia não diz há quanto tempo Pedro estava preso, mas uma coisa nós sabíamos, e uma coisa nós estamos lendo e vendo e constatando: eles perseveraram na oração. Qual é o segredo, irmão, para tu ter vitória na tua vida? É perseverar, é não desistir, porque a Bíblia diz: tudo é possível àquele que crê. Ah, mas o problema é tão grande, irmão Valmor, tu não sabe da minha situação. Talvez eu não saiba, mas uma coisa eu sei: o nosso Deus, ele é poderoso para te responder nesta manhã. Jesus. E aquelas irmãos, aquela igreja continuava, irmãos, perseverando, sabendo que Pedro estava lá, que não havia maneira de sair. E a segunda coisa, irmãos, que eu fiquei maravilhado ontem à tarde, quando eu estudava esta palavra: e quando Herodes estava para o fazer nesta mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas ainda estavam diante da porta para guardar a prisão. E o que Pedro fazia, irmãos? Pedro estava dormindo. Parece até estranho, né, irmãos? Ele está condenado à morte, ele sabe que será condenado à morte, ele está cheio de algema, ele está com os guardas ali, mas a aflição não entrou no coração de Pedro. A angústia não entrou no coração de Pedro. Mas sim aquela paz que o Senhor Jesus nos disse: eu deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou dar como o mundo, mas é a minha paz. Esta paz havia invadido o coração de Pedro.
Aleluia. Aí eu tenho que te dizer, minha querida irmã, meu querido irmão, que talvez tu esteja sofrendo de insônia devido ao teu problema. Talvez tu esteja sofrendo este mal que aflige grandes pessoas, uma infinidade de pessoas, que é depressão. Mas Pedro, irmãos, estava dormindo, sabendo que havia uma condenação na vida dele, que havia um final que não seria agradável para ele, mas ele, como servo do Senhor, uma confiança no Senhor, ele estava dormindo naquela prisão. Aleluia. Mas quando, irmãos, a igreja ora, Deus começa a agir. Aleluia. Parece que não tem solução, mas o Senhor diz a sua palavra. O Senhor inclina os seus ouvidos para ouvir a tua e a minha oração. Aleluia. E quando eles estão orando, irmãos, e Pedro está lá dormindo, sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz resplandece naquela prisão, e Pedro é despertado. E a palavra que o anjo diz é: levanta-te depressa. Amém, Senhor. Minha esposa tem falado em algum momento durante esse programa, ela usou esse termo. Talvez tu esteja prostrado nesta manhã. E mais uma vez o Espírito Santo quer falar contigo. E ele te diz nesta manhã: desperta, levanta-te depressa. O Senhor quer falar contigo. O anjo do Senhor está adentrando aí neste lugar. Através do Espírito Santo, irmãos, eu creio que nesta hora, lares estão sendo invadidos pelo Espírito Santo. E o anjo do Senhor está levando aquilo que tu tens clamado, que tu tens colocado aos pés dele, e parece que não tem vindo a solução. Parece que Deus não está te ouvindo, parece que Deus não está te respondendo. Mas nós cremos em nome do Senhor Jesus. É nesta manhã, do dia 30 de janeiro de 2018, através do programa Renascer, Deus está enviando o seu anjo até onde tu estás. Como eu disse ontem, talvez eu não sei até se tu não está chorando nesta hora, mas o Senhor, ele está enviando o anjo dele para tomar providência nesta causa, que parece para ti é uma causa impossível, mas minha esposa ontem tem lido Lucas 1, capítulo de número 1, versículo de número 37, porque para Deus não existe o impossível. Aleluia. Amém, louvado e bendito é o nome do Senhor, muitas nosso vezes, Deus. Né, pastor, e o anjo, sim, irmã? Temos que deixar, o Senhor Deus abre as portas, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Nós temos que abrir a porta. Se o Senhor manda nós abrirmos, nós temos que abrir. Nós temos que fazer a nossa parte. Porque o Senhor Deus não vai descer do céu e abrir uma porta para nós. Eu estou falando porta de trabalho, porta de cura divina, porta de tantas, de problema de casamento, porque eu bato muito no problema família, no problema casamento, porque se o inimigo destruir a família, ele acaba até com a igreja. Então nós temos que abrir a porta que é para nós abrirmos. E a porta que é para o Senhor abrir, ele vai abrir. Amém, glória a Deus. Nós vamos até falar nisso depois, né, missionário? Porque ali nós temos visto que havia duas portas ali. Mas sim, chegaremos lá e o nome do Senhor será glorificado. E aquele anjo acorda Pedro, irmãos. E nós podemos imaginar um presídio, irmãos, que a gente tem conhecimento através da mídia, né? A gente tem visto os programas, telejornais, e a gente vê os problemas que estão acontecendo nos presídios. Né? E nós podemos ver, assim, imaginar a situação do presídio. E quando esse anjo desperta Pedro, ele começa a caminhar com Pedro. E ele diz a Pedro: segue-me. E Pedro seguia ele e não sabia que era real. Ele estava até pensando que se tratava de alguma visão. Imagina, irmão, tu te acordar, tu está naquela situação de Pedro, nos transportando para aquela situação de Pedro. Um anjo acorda-o, pede para ele levantar-se depressa, diz para ele segui-lo. E eu creio que Pedro estava meio que dormindo, missionário, meio que acordado, meio que dormindo. Ele não acreditava naquilo que estava vendo, ele estava imaginando que seria uma visão. Seria uma visão, isso mesmo. Mas quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual
se lhes abriu por si mesma. É verdade. Terceira coisa, irmãos, que me chama a atenção na palavra do Senhor. Primeiro é que quando Pedro estava preso, havia uma igreja que orava continuamente. Segunda coisa que me chama a atenção nesse texto bíblico, irmãos, é que Pedro, afora todas as adversidades, Pedro estava dormindo. E a terceira coisa, irmãos, que me chama mais atenção ainda, aleluia, é o que o nosso Deus, irmãos, Ele ainda abre porta. Amém, aquele anjo Senhor. começa a caminhar com Pedro e eles chegam a uma porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Vamos imaginar a cena, irmãos. Um presídio de segurança máxima, cheio de guardas, guardados por todos os lados aquele presídio. E existe uma grande porta que dá saída, a última saída para a rua, porque a palavra de Deus diz que a porta dava para a cidade, ou seja, era a saída para a cidade. E eles chegam diante daquela porta e as portas se abrem. Aquela porta de ferro sem ninguém fazer nada. Aleluia! Aquela porta de ferro se abre e Pedro atravessa aquela porta e ele está livre. O anjo Amém, do Senhor. Senhor havia libertado Pedro. O anjo do Senhor, que o nosso Deus providenciou para a libertação de Pedro, para ele ser liberto daquelas algemas, para ser liberto daquele presídio, esse mesmo anjo, ele quer abrir portas na tua vida hoje. Em nome do Senhor Jesus. É uma palavra profética para a tua vida nesta manhã. Eu creio em nome do Senhor Jesus. E Pedro, aí parece que ele diz a palavra que ele torna a si. Parece que ele sai daquele sonho, parece que ele sai daquela visão. E ele constata que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e livrou da mão daquele rei. E continuando o texto bíblico, irmão, ele se desloca até a casa onde estava aquele povo orando. E ele chega, e versículo 3 diz que ele bate a porta. E havia uma menina chamada Rode que saiu a escutar. Diz os estudiosos, irmãos, que esta porta havia sido colocada em um muro. E essa porta e esse muro era de uma altura muito grande, que mesmo Pedro, sendo a estatura de um homem adulto, não conseguia enxergar para dentro e a menina muito menos para fora, porque o muro era muito alto. Mas ela ouviu e reconheceu que era a voz de Pedro. E ela sabia que Pedro estava preso naquela situação, que já havia sido morto, irmãos. Um outro apóstolo, nós voltamos lá, no versículo 2, vamos ver que Tiago, irmão de João, havia sido morto. E todos eles sabiam, mas eles estavam orando, como nós já falamos, irmãos, e esta menina fica tão alegre, ela vai lá dentro e diz, olha, tem alguém batendo na porta e é Pedro. E disse, não, mas tu está fora de si, como? Ele está preso. E ela disse, não é ele. E Pedro continuava a bater, insistindo em bater, irmãos. E aquele povo que está orando vem, irmãos, para abrir a porta. E eles abrem a porta e eles vêm a Pedro. E aqui, irmãos, eu quero uma atenção especial do meu irmão, da minha irmã que nos ouve, do amigo que tem conectado a Rádio Presença nesta manhã, para nós meditarmos alguns minutos com mais atenção nesses dois versículos. Versículo de número 10 e o versículo de número 16. Versículo de número 10, irmãos, diz que havia uma porta de ferro e que esta porta de ferro se abriu por si mesma. Versículo de número 16 diz que havia uma outra porta, e a Bíblia não especifica, irmãos, se era de ferro, de madeira, de lata, ela só diz que havia uma porta. E aí, aqueles irmãos, versículo 16, abrem aquela porta. O que eu quero dizer, irmão, que tem porta na tua vida que somente Deus pode abrir. Se nós tomarmos como referência o texto bíblico no versículo de número 10, aquela porta que dava para a cidade, que dava a liberdade final daqueles que estavam naquele presídio,
era uma porta de ferro. Mas o anjo do Senhor, o nosso Deus, esta porta, ele abriu. Mas a porta da residência daqueles irmãos que estavam orando, irmãos, não foi Deus que abriu, mas foi os irmãos que abriram. O que eu aprendo disso, irmão? Que a porta na tua vida, meu querido e minha querida irmã, que Deus vai abrir, que está fechada e que só o Senhor pode abrir. Mas tem muitas portas, irmão, na tua vida. A Bíblia nos está ensinando nesta manhã que tu que tem que abrir. Minha esposa tem falado nesta manhã. Mas qual é a porta, irmãos? Sim, irmão. Uma coisa, pastor Valmor, que também eu, enquanto o pastor falava, eu estava ouvindo, eu estava meditando aqui, que nas nossas vidas tem tantos muros muito altos, que nós muitas vezes pensamos assim: não vamos conseguir ultrapassar, não vamos conseguir subir, não vamos conseguir ultrapassar essa altura, porque é muito alto, falando espiritualmente. Não vou conseguir, nem vou tentar, porque eu sei que eu não vou conseguir. Mas não é assim. São barreiras, né, missionário? Sim, barreiras que tem que ser quebrada pelo poder do nosso Deus. Quebrada, temos que deixar o Espírito Santo de Deus agir nas nossas vidas. Mas desse muro tão alto que quando a pessoa não consegue ultrapassar esta barreira, é ali que Deus vai abrir uma porta de escape. Sim. Né? Se nós basearmos no texto bíblico, aqueles irmãos oravam continuamente. Sim. E o que Ele quer de nós? Que nós viemos a colocar os nossos problemas, as nossas ansiedades nas mãos do Senhor. Continuamente orarmos. Nunca desistir. Eu tenho dito, essa semana passada eu visitei uma pessoa e parece assim, até nós estávamos meio rindo assim, que essa pessoa precisa emagrecer e eu também quero emagrecer uns quilos. Mas eu não consigo, parece que para mim nada funciona, como o pastor tinha dito. Para mim parece que nada funciona, nada dá certo, dá tudo errado. A pessoa dizendo, e não é assim. Eu sei que essa pessoa está nos ouvindo nesta manhã. Nós temos que abrir as portas que é para nós abrirmos. A que for para Deus abrir, Ele vai abrir. E nós temos o muro que estiver muito alto, não vou conseguir, sozinho eu não vou. Mas nós temos Jesus para ultrapassar aquele muro conosco. Então nós temos que ter fé, orarmos constantemente, crer, acreditar que o Senhor Jesus já fez. Ele não vai fazer, Ele já fez o milagre. Então, retornando, irmão, ao texto bíblico, o que nós, para concluir, nós temos, já está indo, irmão, falta poucos minutos para a conclusão do programa. Para orarmos. O que era necessário naquela primeira porta, irmãos? Era necessário um milagre de Deus. E Deus assim o fez, irmão. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se tu está necessitando de um milagre de Deus, que esta porta somente o Senhor pode fazer, este milagre o Senhor vai fazer nesta manhã. Nós cremos em nome de Jesus. Mas a segunda porta, irmãos, não era para o Senhor, era para nós. Se nós formos, irmãos, olharmos textos bíblicos da palavra do Senhor, nós vamos ver lá na morte de Lázaro, um texto tão conhecido da palavra de Deus, que quando Jesus chega à porta do túmulo de Lázaro, já morto, enterrado, sepultado há 4 dias, sua irmã diz, já cheira mal. Mas havia uma grande pedra na porta do túmulo de Lázaro. E Jesus, quando ele chega, irmãos, aonde quer que ele chega, algo sobrenatural acontece. E ele mandou que os homens, ele mandou que eles tirassem aquela pedra que havia sido colocada na porta daquela sepultura. Jesus tinha, irmãos, poder para destruir aquela porta. Mas o Senhor disse, não, vocês tirem a pedra. Ou seja, o que é para o homem fazer, o homem tem que fazer. E quando tiram a pedra, Jesus, com grande voz, brada dos céus. E ele diz, Lázaro sai para fora e o morto ressuscitou. Por quê, irmãos? Porque o homem fez a parte dele, tirou a pedra. E Jesus fez a parte dele e fez o milagre. Nesta manhã, irmãos, nós queremos encerrar esta palavra, te dizendo que nesta manhã, pelo poder e a autoridade do nome do Senhor Jesus, se tu creres, a Bíblia diz, tudo é possível àquele que crê. A porta que Deus tem que abrir na tua vida, Ele está abrindo em nome de Jesus. Mas abra a porta do teu coração, clame a Ele, receba esta palavra com fé, com esperança na tua vida,
que neste dia uma mudança vai acontecer na tua vida. Deus começa a escrever uma nova história na tua vida. Deus começa a fazer algo que tu vai te lembrar para sempre desta manhã, do dia 30 de janeiro de 2018. Eu glorifico a Deus pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui na Rádio Presença, nos estúdios da Rádio Presença, no programa Renascer, que nós temos criando que através do Espírito Santo, esta palavra tem tocado em corações para a glória e louvor do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Nós gostaríamos de orar. Você que mandou seu pedido de oração, você que está aí passando por necessidade, talvez uma enfermidade te incomodando, talvez não, na senhora está terminando, irmã. Nós temos 3 minutos de oração, então nós gostaríamos de que tu colocasse nesta hora a tua mão no teu coração, e que nós queremos orar por ti, e crendo que assim como Deus abriu aquela porta de ferro que dava para a cidade e o servo dele foi liberto, nós temos crendo que nesta manhã o Senhor quer abrir uma grande porta na tua vida em nome de Jesus. Gostaria que minha esposa, a missionária Vilma, fizesse a oração e nós fiquemos aqui intercedendo, clamando, crendo que a mão do Senhor está estendida para te abençoar nesta manhã em nome do Senhor Jesus. Irmãos e ouvintes, vamos orar crendo, vamos confiar, sabendo que nosso Deus é poderoso e Ele vai fazer. Amém. Se for do querer dele, Ele muda a tua história nesta hora. Amém, Ele muda toda a tua vida neste momento, mas tu tens que crer. A palavra de Deus nos garante agora, nós acabamos de ler, que a igreja permanecia em oração. Então, se tu tem um problema, permaneça em oração. Não é dobrar o joelho às 6 da manhã e levantar do joelho às 6 da tarde. Não, mas tu tens que crer. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos te louvar, te adorar, Senhor, por este programa, Jesus. O Senhor sabe, Deus, que toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração é para o Senhor. Meu Deus amado, alcança nesse momento nossos ouvintes, alcança nossos irmãos, Senhor, os irmãos de todas as igrejas, sobre toda a face da terra, a tua noiva querida e amada, Senhor. Cura, Deus, aquele que precisa de uma cura, dá um emprego, Senhor, a quem precisa de um emprego, aquele, Senhor, que está com o casamento destruído, conserta, Senhor. Oh, Deus maravilhoso, restaura em nome de Jesus, abençoa, Deus, da graça, da vitória, aquele que está lá no hospital, Senhor, sem esperança, de repente desenganado, em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda enfermidade, todo mal, todo câncer, toda AIDS, toda esclerose múltipla, em nome de Jesus, nós repreendemos toda doença incurável. Meu Deus amado, restaura, cura, salva, transforma, que essa pessoa, a partir desse momento, possa sorrir e possa crer e confiar no Senhor. Deus amado, fica conosco, nos dá, Senhor, um dia na tua paz. Abençoa nosso país também, abençoa essa rádio, Senhor, que nós possamos ficar muitos e muitos tempos aqui, Senhor, levando a tua palavra santa. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te adoramos. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Amanhã, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, irmãos, estará à frente deste trabalho, deste programa, a irmã Cláudia Fagundes, serva do Senhor, que é obreira ali da Igreja Evangélica Porta da Graça. Que a graça do Senhor, o amor de Deus e o Espírito Santo possa estar com cada um nesta manhã, e aonde quer que for, sinta, irmão, sinta, irmã, a presença do Senhor. Fique na paz do Senhor, um bom dia e até uma próxima oportunidade, se assim o Senhor permitir. Amém. Amém.